Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Este foi o cenário na região sul do estado há 3 décadas e meia, escolhido para ser o berço da Unigran, o centro universitário da Grande Dourados. O crescimento social e econômico da época despertou para a necessidade de proporcionar à sociedade local uma educação superior de qualidade. Foi na década de 70 onde houve um boom nas universidades particulares, estava crescendo muito. E a diretoria da Universidade de Bras Cubas esteve aqui, olhou o potencial da cidade, achou realmente que seria interessante, importante para o desenvolvimento essa criação. Então se elaborou o projeto e foi o MEC solicitar essa credenciamento da instituição, foi aprovado. Pessoas que tinham essa visão da necessidade de ter uma formação, uma qualificação, que só isso pode proporcionar o desenvolvimento. Tanto que a missão da Unigran é essa, proporcionar o desenvolvimento regional. Como é que se proporciona o desenvolvimento? Através da qualificação dos profissionais. Essa coisa de amadorismo que tinha aqui muita... Era prestadora de serviços, como é até hoje, mas muitos comércios, assim, mas tinha que ter uma qualificação melhor. As fotos, ainda em preto e branco, mostram parte da história da instituição. A aula inaugural foi em 27 de outubro de 1976, um marco na educação superior da cidade. Antes de ser Unigran, era a Sociedade Civil da Educação da Grande Dourados. Durante os 4 primeiros anos, a Unigran funcionava bem aqui, ao lado da Igreja Matriz, na Praça Antônio João de Dourados. Os cursos de Direito e Administração eram oferecidos no período noturno e toda a estrutura era mantida com apenas 7 funcionários e 8 professores. Hoje, instalada num prédio com 11 blocos, a Unigran possui mais de 600 funcionários entre administrativos e professores e atende cerca de 8.000 alunos. A estrutura cresceu, assim como os desafios. Na década de 1980, depois da formatura das primeiras 2 turmas, era hora de inovar. Novos cursos foram abertos, Administração Rural e as licenciaturas de Letras, Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas e Educação Artística. As mudanças logo foram percebidas pela sociedade. Hoje chama Artes Visuais, que foi muito, muito importante, porque a sociedade começou a valorizar esse outro lado, da música, da dança, das artes em si, da história da arte, né? E isso foi muito importante, tanto que os primeiros formados, até hoje o curso tem essa repercussão. Hoje estão aí como artistas plásticos no estado, quase todas as mostras, as exposições, nós temos os egressos da Unigran sempre ganhando prêmios. Hoje a Unigran é referência para a educação de Mato Grosso do Sul. São 27 cursos presenciais, 10 na modalidade à distância de graduação e outros 10 de pós-graduação pela internet, em polos espalhados pelo Brasil, Europa e Ásia. Uma ampla estrutura com laboratórios, estúdios, clínicas e auditórios. Ao longo desses anos, por aqui já se formaram mais de 13.000 profissionais, que ganharam o mercado de trabalho. Toda a projeção dos alunos, desde esses alunos que eu comentei, como o professor Tadeu, que se tornou um desembargador, outros foram nomeados juízes. Nós temos juízes não só no estado, mas fora do estado, outros como administradores conduzindo empresas, criando empresas aqui, em outros estados também. Os arquitetos, nós temos arquitetos formados que estão atuando em Veneza, nos Estados Unidos. Nós temos a repercussão, quer voltar para o Brasil, mas lá não deixaram. Então, são muitos, não dá para exaltar um só, porque é até injustiça, né? A questão do jurídico mesmo aqui, quantos são promotores e juízes que têm conduzindo, alguns administradores também se tornaram políticos, prefeitos, secretários de várias cidades do interior e também levaram esse desenvolvimento para toda a região da Grande Dourados. Onde você for, no estado de Mato Grosso do Sul, você vai encontrar um egresso em alguma repartição pública, em alguma empresa, você sempre vai ter um egresso e que teve essa projeção. A preocupação da Unigran também é com a comunidade. Abrir as portas da instituição para que o conhecimento repassado em sala de aula seja transformado em informação e serviço aos moradores. São mais de 130 projetos de extensão, desenvolvidos ao longo do ano.
ele proporciona também um desenvolvimento para aquela comunidade não acadêmica, principalmente para a comunidade de baixa renda, que não teria acesso aos certos benefícios que a Unigram proporciona, por exemplo, na clínica de fisioterapia, no atendimento jurídico, são mais de 1.300 casos que se atende gratuitamente, né? Por isso que é feita uma seleção, uma triagem. Todos os núcleos, núcleo de nutrição, de psicologia, de serviço social, que atendem essa camada, desenvolve programas, por exemplo, de nutrição, problemas de diabéticos que têm que fazer um certo regime alimentar, ou mesmo de obesidade, que causam uma baixa estima muito grande. Nós temos o programa mais antigo e que tem beneficiado muito a comunidade, é o programa de alfabetização de adultos, que tem 21 anos. Há 21 anos a Unigram alfabetiza adultos, numa média de 100 e poucos são inscritos por ano. Nós atendemos em escolas da periferia, em escolas do estado ou da prefeitura, e nossos alunos, que são estagiários, conduzem com a supervisão dos coordenadores, é claro, esse trabalho. É muito importante. Quantas pessoas nós já alfabetizamos? Algumas delas depois vão para o EJA e acabam tendo um diploma do ensino fundamental e até do médio. E um grande projeto de extensão é da comunidade indígena. Então surgiu o NAM, que é o Núcleo de Atividades Múltiplas, onde a gente tem atividades de informática, né, de 3 ou 4 meses, porque hoje em dia todo profissional, seja de qualquer área, ele precisa conhecer a informática. A alfabetização de adultos bilíngue, porque é importante preservar a linguagem do índio, não pode perder isso, né? A brinquedoteca, para que as crianças aprendam brincando, porque não pode ser uma tortura ir para a escola, né? Ainda mais eles que vivem muito livres. Não pode ser essa tortura, então eles têm que aprender com prazer, e isso a brinquedoteca pode favorecer. Tínhamos lá também a máquina de multimistura, que foi conseguida em apoio com a SEANA, para que eles pudessem ter uma alimentação melhor, a questão da desnutrição, reduzir esse problema de desnutrição que havia muito e que ainda há um pouco na reserva, e algumas orientações de própria questão da arte deles, incentivar que eles fizessem isso, mas também orientação de trabalhos manuais, que eles têm que sobreviver. Não dá para sobreviver só da terra. Então eles têm que ter uma condição que a Unigram quer qualificar para que eles possam ter a dignidade de ter seu salário. Por tudo isso, a Unigram a cada ano busca o planejamento para tentar chegar à perfeição. O caminho é longo, mas promissor. A realidade de Dourados já não é mais a mesma nestes últimos 35 anos.